Boa noite a todos. Iniciamos a nossa atividade de terça-feira, às 20 horas, a exposição da doutrina espírita por meio da Sociedade Espírita Lar de Jesus. E hoje a tarefa é minha. Eu convido a todos para me acompanhar em pensamento na prece inicial. Querido amigo Jesus, nosso mestre, nosso guia, falamos tanto em Ti, no nosso dia a dia, mas que consigamos nos conectar contigo, que o nosso pensamento alcance as esferas superiores da vida e que consigamos receber na nossa intimidade as Tuas vibrações amorosas, que reflitam em nós na forma de harmonia, de equilíbrio, de lucidez. Estados esses que tanto necessitamos, Senhor, para superar os desafios deste momento que a vida oferece para toda a humanidade. Que Tu olhes por todos aqueles que padecem a fome, a falta dos recursos necessários, que padecem pela doença, que todos sejam alcançados pela Tua infinita misericórdia. Esses dias atuais, eles têm nos trazido muitos desafios, são muitas dificuldades. Realmente são dias diferentes, são dias desafiadores, não só para nós, aqui na nossa cidade, mas para toda a humanidade. Essa questão da pandemia, do coronavírus, que surgiu de repente, quando nós pensávamos que estávamos com tudo sob controle. E surge a doença, surge o perigo, que exige de todos nós, de toda a humanidade, de todo o planeta, porque é uma ameaça global, não é uma ameaça pontual numa determinada região, é uma ameaça mundial, E que exige do ser humano uma forma de ver a vida, uma forma de viver diferente. Então, tudo aquilo que nós tínhamos como estabelecido, nós tivemos que mudar. A convivência social, as questões materiais, as questões financeiras. Então, toda essa situação nos tirou da zona de conforto, nos trouxe desafios, nos apresentou a situação do medo, porque nós não temos certeza de como as coisas vão caminhar daqui para frente, A questão das escolas. Então, uma série de mudanças que trouxe para a humanidade, para o nosso planeta. E para nós aqui no Brasil, de repente temos uma notícia de uma nuvem de gafanhotos que pode chegar no nosso país e trazer muita devastação na área da agricultura. Isso também gerou um medo, gerou insegurança, gerou dúvida. E hoje, particularmente, então tivemos a visita de temporais em todo o nosso estado e que também trouxe muito prejuízo material, trouxe medo, trouxe desespero. Então, nós vemos que
tenha algo acontecendo, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E qual o objetivo de tudo isso? Né? Por que tudo isso acontecendo ao mesmo tempo? Então, para nós, né, que acreditamos que existe um poder maior, uma potência, né, que gere todo o universo, nós sabemos que isso tudo que tem acontecido é uma mensagem para o nosso planeta, né? Uma mensagem, é uma chamada de atenção, né? Mas o que isso quer nos dizer, né? O que tudo isso quer nos dizer? Hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 2, que fala sobre meu reino não é deste mundo, e o assunto é a vida futura. Então, Jesus tem uma passagem, né, dele, em que, quando ele foi preso, então Pilatos, eu vou ler aqui o relato que está em São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E João então relata o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, Jesus, ali nessa passagem importante, né, desse encontro dele com Pilatos, quando ele foi preso, né, um episódio que antecedeu a crucificação, que antecedeu a sua morte. Então Pilatos, né, ouviu relatos sobre Jesus, né, tinha algumas informações sobre ele, e aí então Pilatos soube que Jesus era tido como um rei dos judeus, né, e pergunta para ele: Tu és rei dos judeus? E Jesus responde que o reino dele, né, meu reino não é deste mundo. Então, que ele tinha um reinado, sim, né, mas que o seu reino não era ali da terra, né, não era daquela época. E ele fala que se o reino dele fosse daquela época, ele teria muitos em torno dele, mas naquele momento ele estava sozinho, porque o reino dele não era aquele reino material como as pessoas entendiam. E o Pilatos insiste, né? És, pois, rei? E aí Jesus responde para ele: Tu dizes, sou o rei. Então Jesus afirma que ele era um rei, né? Mas não o rei como Pilatos entendia. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Então aqui também ele traz uma fala muito importante, né? Não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Mas que verdade era aquela, né, que Jesus veio dar testemunho? Então, para a gente entender que verdade é essa, nós temos, né, que buscar toda a sua história, né? Buscar a sua filosofia, as suas ideias, né? O que ele falou e o que ele ensinou quando ele esteve por aqui.
Então, ele veio para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, o primeiro ponto aqui, né? Então, Jesus, ele veio falar de um reino que não era o reino aqui da terra, não era um reino material, né? Meu reino não é deste mundo. E ele fala também de algo que ele diz assim, mas o meu reino ainda não é aqui. O meu reino ainda não é aqui. Então ele quis também nos falar que o seu reino se instalaria aqui também, se instalaria aqui também, né? Mas ainda não era aqui. Mas que o seu reino iria se instalar aqui na terra. Então Jesus estava falando não sobre o presente, né? Naquele momento ele estava falando sobre o futuro. Então, Allan Kardec, ele desenvolve essa fala de Jesus e diz o seguinte: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem, do ser humano, na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não o compreendem ou os consideram pueris, né, os seus ensinamentos. Então Jesus, ele veio nos falar sobre o futuro, né? Sobre o futuro espiritual e o futuro material, né? O futuro do nosso planeta. Mas quando nós falamos de futuro, a vida futura, né? Nós devemos entender sobre a vida depois da vida, né? A vida que segue. O ponto de vista da vida futura. Então, quando nós olhamos a vida do ponto de vista da vida futura, nós vamos ver que as coisas têm um outro sentido. Jesus, o tempo todo ele falou sobre algo que deveria acontecer, né? O seu reino que iria se instalar aqui na Terra, né? Sobre para onde ele iria depois, né, que ele saísse daqui. Ele falou que ele estava preparando um lugar para os seus amigos e seus discípulos. Então, o tempo todo, em todos os seus ensinamentos, Jesus estava falando da vida futura. Quando ele falou sobre a caridade, o amor ao próximo, né, sobre os que herdarão a terra, os que herdarão o reino dos céus, os que entrarão no reino dos céus. Então, o tempo todo, Jesus estava falando da vida futura, né? Do futuro, não do presente. É claro que muitos dos seus seguidores, né, a começar por Judas, acreditava que Jesus veio para instalar, naquela época, né, o seu reino, um reino material, né, que Jesus ele veio para exterminar, né, os dominadores do povo de Israel, né? Tanto que ele queria um reino de poder, né? Que Jesus tivesse um exército. Só que Jesus não veio para isso, né? Como ele disse, meu reino não é deste mundo. Então ele veio falar o tempo todo do futuro, da vida futura. A vida no mundo espiritual, né, que é a vida que é a sequência dessa nossa vida aqui na Terra. Mas Jesus, ele também deixou bem claro de onde que ele veio, né? Quando ele diz aqui: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir
que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui, né? Então tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Então ele diz ali que ele veio de um outro lugar, né? Eu não nasci e não vim a este mundo, né? Então ele veio de um outro lugar, né? Que é o reino dele. Mas como assim o reino dele? Como é que nós poderíamos entender? Então a doutrina espírita, ela vai nos falar que há muitas moradas na casa do Pai, né? Há muitos mundos, e a ciência já nos diz isso, né? Quando nos fala da imensidão do universo, né? Que nós não fazemos a menor ideia da grandiosidade do universo, né? De quantos mundos, quantas moradas, quantas galáxias. E Jesus veio de um lugar desses, né? De um reino, né? Um mundo superior, né? Mas ele veio na Terra para implantar, começar esse movimento de implantação do seu reino. Ele veio trazer, como a gente já falou, né, em outras oportunidades, ele veio nos trazer um plano de ação, né, uma proposta de vida. E sempre nos falando do amanhã, da vida futura. E Kardec, então, reforça, né, isso, né, que tudo que Jesus falou, ele se refere à vida futura. E em todas essas circunstâncias, ele apresenta essa vida futura como uma meta, né, para a humanidade. Então, quando nós pensamos numa meta para a humanidade, né, uma meta para cada um de nós, para mim, para cada um de vocês que estão me ouvindo, né, para todo o nosso planeta. Então, vendo tudo isso que está acontecendo do ponto de vista da vida futura, né? Tudo que está acontecendo, né, nesse mundo material tem a ver com a nossa vida espiritual, né? Tem a ver com o nosso futuro enquanto espíritos. Então, nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra, ela é muito curta. Mesmo que nós cheguemos aos 100 anos, né? O que é 100 anos? Hoje, conversando com uma pessoa que ela, na época que eu estava grávida da minha filha, que hoje tem 16 anos, ela estava esperando gêmeos. E a gente se encontrou hoje, né? E ela olhou a minha filha e ela disse, nossa, como o tempo passa, né? E realmente, né, já se passaram 16 anos desde quando nós duas estávamos vivenciando a experiência da gestação, né? E o tempo é assim. O tempo, ele é uma ilusão quando nós pensamos, né, que nós temos todo o tempo do mundo. O nosso tempo é muito restrito, né? Se nós vivermos 100 anos, como a gente já conversou aqui outras vezes, esses 100 anos vão significar muito pouco tempo na nossa vida de espíritos. Porque nós temos toda uma existência para trás, né? Somos muito antigos, né? E nós temos todo um futuro pela frente. Então, hoje o nosso presente, ele é só uma parcela muito pequena da nossa vida. Então, a nossa vida futura, ela é eterna, né? Nós temos todo o tempo do mundo. Mas, hoje nós estamos aqui vivenciando uma experiência terrestre, uma experiência reencarnados na Terra, e num período muito importante para o nosso planeta, né? Que é um período de transformação. Então Jesus, né, ele diz, né, mas o meu reino ainda não é aqui. Então o reino dele vai se instalar aqui na Terra, está se instalando. Como será o reino de Jesus? Esta é a pergunta, né, que a gente faria. Então, para muitas religiões, né,
Jesus ele voltará e ele vai separar o joio do trigo, né, e vai instalar aqui na terra o paraíso. Isso, né, num piscar de olhos, né, num estalar de dedos. Então vai acontecer aquele momento do fim do mundo e que Jesus vai vir e vai resolver todas as coisas, né? Mas nós sabemos que as coisas não se dão dessa forma, né? Que a vida futura, ela não se resume nisso, né? Em algo tão limitado. Para muitas religiões, né? Então, o nosso futuro é o céu ou o inferno. Então, a vida futura se resume no céu ou no inferno, né? O céu é um lugar circunscrito em que nós, quando morrermos, vamos para lá. O inferno é um lugar circunscrito também, né? Em que nós vamos para lá, se nós não andarmos direitinho aqui na Terra. Mas a doutrina espírita, ela nos traz uma outra mensagem, né? Ela nos traz uma outra notícia. E essa notícia não foi o Allan Kardec quem foi lá e ele olhou assim ao seu redor e ele pensou assim, quer saber? Eu vou criar uma doutrina. E essa doutrina ela vai falar da imortalidade. Ela vai nos dizer que tem uma vida futura, depois da morte, né, que nós tivemos um passado, temos um presente. Não foi assim, né? Ele foi um estudioso, começou a estudar os fenômenos, começou a participar de reuniões, né? E os espíritos vieram contar para ele a realidade da vida, né? Então, para ele também foi uma novidade. Isso é bem interessante, né? Para quem está descobrindo o Espiritismo agora, que para o Allan Kardec também foi uma novidade. Ele não sabia. Isso é algo assim bem bacana, né? Quando a gente começa a estudar sobre o codificador, sobre todo o trabalho que Allan Kardec desenvolveu, né, na codificação da doutrina espírita, colocando nas obras básicas. Então, para o Kardec também foi uma novidade, ele não sabia, também foi uma boa notícia, né? Como é para nós. E então ele descobriu, né, que existe vida após a morte, e que nós estamos aqui de passagem e que o objetivo é a vida futura, né? Que o objetivo de nós estarmos reencarnados aqui na Terra é a vida futura. Então, tudo que nós fazemos aqui, no nosso dia a dia, o objetivo é o amanhã, né? É a vida futura. Porque nós estamos aqui de passagem, estamos vivenciando uma experiência terrestre. A nossa realidade é do outro lado, né? A nossa realidade é depois do corpo. Então, o nosso corpo, essa matéria, vai envelhecer, né? A matéria, ela tem vida, tempo de duração, né? Prazo de validade. Mas nós, espíritos, não. Nós somos eternos, né? Nós somos uma inteligência, né, que segue em frente, né? A nossa mente, nós somos eternos, né? Nós continuamos. Então, tudo que está acontecendo hoje em torno de nós tem esse objetivo, né? O objetivo é o nosso futuro. O objetivo é o futuro do nosso planeta. Então, quando Jesus diz, né, meu reino ainda não é deste mundo, vai ser, né? Então, o nosso planeta vai se transformar num planeta superior, né? Num planeta que é o reino, que vai ser o reino de Jesus. Mas como a gente estava falando, né? Como vai ser isso, né? Então, é esse processo que está acontecendo. Por isso, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Porque os tempos são chegados, né? O nosso planeta não vai ficar eternamente sendo um planeta ainda de tanto sofrimento, né? É uma escola. Então, os espíritos nos dizem que o planeta Terra é uma prisão, né? É um hospital, uma escola. Então, nós estamos aqui
vivenciando essas experiências, né? E o objetivo dessas experiências é o nosso amadurecimento. Então, vejam bem o que Jesus fala, né? Aquele que tu dizes, sou o rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Né? Então, como assim escutar a voz de Jesus? O que é escutar a voz de Jesus? É escutar os seus ensinamentos, as suas orientações. Jesus nos trouxe um conjunto de orientações. Né? Ele foi o grande professor, né? O maior psicólogo que a humanidade teve notícias. Então vieram muitos espíritos superiores que trabalharam e trabalham nesse processo de renovação do nosso planeta, né? Mas o maior deles foi Jesus. Ninguém se comparou a ele. E ele trouxe os ensinamentos de uma forma muito simples, né? Que qualquer pessoa, com qualquer condição intelectual, consegue ter acesso àquilo às informações que ele trouxe. Né? Então, o nosso planeta, ele está nesse processo de transformação, de melhoria, né? De instalação do reino de Deus, né? Aqui na Terra. Mas, se nós observarmos, né, a toda a humanidade, todo o nosso planeta, o que nós temos visto? Será que tudo que nós vemos, que tem acontecido até aqui, que está acontecendo nos dias de hoje, tem a ver com esse reino de Deus? Tem a ver com os ensinamentos de Jesus, né? com a sua proposta? Vamos estudar história e ver lá atrás o que aconteceu. Como é que foi essa trajetória de Jesus, né? Da sua chegada, como eram os costumes, como eram as leis, como era a vida em sociedade, como era a vida das pessoas. Vamos fazer esse estudo até aqui, né? Um pouco mais de 2000 anos depois que ele veio. Como estão as coisas hoje? Então, melhorou muito, muito. Nós não, na nossa assim, pequenez, né, por falta de a gente estudar melhor tudo o que aconteceu, toda a história, então a gente não faz ideia do quanto a sociedade melhorou, do quanto o nosso planeta progrediu nesses um pouco mais de 2000 anos, né? Mas ainda tem um longo caminho pela frente até se tornar realmente o reino, né, de Deus, né, o reino que Jesus falou. Né? Então, o reino de Jesus é o reino de amor. Então, não é uma transformação né, uma vez caminhando com uma pessoa de uma determinada religião, a gente estava caminhando na praia, né? E aí ela disse, nossa, né? Eu imagino que quando Jesus vier e transformar, né, o planeta, que daí só os bons vão ficar por aqui. Eu imagino que vai ser assim, né? Essa paisagem linda, calma. Então, para ela, o reino, né, de Jesus aqui na Terra era o mar, né, a praia, né, todo mundo caminhando, né? Então as pessoas imaginam aquela paisagem linda e que não existe mais sofrimento, mas só os bons, né? Só as pessoas da sua religião, né, ou as pessoas que pensam como ela é que teriam acesso a esse reino. Então, será que seria assim? Então, né, pensar assim, não, a pessoa que vai poder ficar aqui na Terra só aquele que nasceu numa família boa, né, que teve toda uma orientação e que conseguiu fazer tudo certinho, não praticou o mal, não roubou, não matou, né, não traiu. Então, essa pessoa vai ficar aqui na Terra.
Aquele que nasceu numa família desorganizada, aquele que não teve uma outra orientação senão o crime, senão a violência, a preguiça, esse não vai poder ficar por aqui, porque só fez o mal. Então, quando a gente pensa na vida única, realmente poderia ser assim, né? Mas é uma ideia tão pequena de Deus, esse ser que é tão grandioso, né? Essa inteligência infinita, que a gente não consegue imaginar, né? Esse ser, né, que organizou as coisas de uma forma tão perfeita, né? A gente olhando só aqui no nosso sistema solar, tá? Vamos olhar só no nosso sistema solar, ver as coisas tudo no lugar, cada planeta, né, no seu lugar. Vem pensar que a gente está viajando no espaço, né, a uma velocidade imensurável, mas nós nem percebemos, né? Nosso planeta não está parado num determinado ponto. O nosso Sol é um Sol muito pequeno, né? Mas ele, né, fica num determinado ponto, né? Mas também não está parado, e os outros planetas em torno dele, cada um na sua órbita, sem bater um no outro, né? As flores. De vez em quando eu mando no grupo da família uma foto das minhas violetas. Se a gente parar para observar, é incrível, né? Quando a gente observa o colorido das flores, né? A combinação é perfeita. O artista é inigualável. Ninguém na Terra consegue fazer isso. Quem foi que fez? Foi Deus. Foi essa inteligência que rege todas as coisas em torno de nós, rege todas as coisas no universo. Agora, né, como a gente estava falando antes, né, na gestação, não tem nada mais incrível no nosso planeta do que a gestação de um novo ser humano. Como o corpo, de uma forma tão inteligente, consegue construir um novo corpo a partir de 2 células. E nesse novo corpo, a partir dessas 2 células, vão ter todos os órgãos, né? Todas as características de um novo ser que vem ao mundo depois de 9 meses de gestação, às vezes um pouco menos, né? Mas e se torna um outro ser humano para atuar nesse planeta, né? Inteligente, diferente daquele que o gerou, né? Daquelas pessoas que o geraram, né? Tem uma outra personalidade muitas vezes. Então, existe uma inteligência imensurável que rege todas as coisas. E nós não podemos acreditar que essa inteligência que fez as coisas de uma forma tão perfeita, né, que dá tempo ao tempo, né, para que a natureza faça o seu trabalho, que esse ser tenha criado um céu, um inferno, né, ou que vai mandar Jesus aqui um dia para resolver as coisas, né, separar o joio do trigo, os bons dos maus, e pronto. Com apenas uma vida. Então, apenas uma vida a pessoa tem que definir quem ela é. Boa ou ruim? Será que esse ser seria justo? Esse Deus, né, que gere tudo ao nosso redor, seria justo? Então, dá para ele uma característica muito limitada, né? Então, mas a gente descobre, né, com a doutrina espírita que as coisas não são assim, que realmente Deus é esse ser grandioso, né, e que as leis divinas elas são perfeitas, e a reencarnação faz parte das leis divinas, e todos nós, né, estamos aqui numa experiência reencarnatória, temos todo um passado e vamos ter todo um futuro pela frente. E nessa nossa trajetória é que nós vamos nos tornando pessoas melhores,
Então, aquela pessoa que nasceu na família limitada, que só teve experiências negativas, foi só uma experiência. Ela vai ter oportunidade, uma nova oportunidade, muitas outras oportunidades, né, de se tornar uma pessoa melhor, né? Mas as pessoas boas, pessoas de bem, elas têm também esse compromisso de auxiliar esse mundo a se transformar. Então nós vamos ter muitos líderes, muitos espíritos superiores que vieram à Terra para auxiliar nesse processo de renovação. Então o maior deles foi Jesus, mas depois dele muitos outros vieram. Então vamos pensar em Martin Luther King. O que ele fez? Ele trouxe uma melhora para o nosso planeta? Vamos estudar sobre a vida de Martin Luther King. Qual foi a sua ação no nosso planeta? Teve uma repercussão? Sim, imensa. Né? Vamos analisar como era a vida, né, dos negros na época, antes dele. Vamos observar tudo que ele fez. E como as coisas ficaram depois dele, né? O quanto que trouxe de melhoria para o nosso planeta, porque não foi uma repercussão só lá onde ele vivia, né? Foi para todo o planeta. Nós vamos pensar em Gandhi, né, que foi lá na Índia. O que Gandhi fez? Ele é uma inspiração para todos, né? Então ele foi alguém que não era cristão, mas que ele trouxe uma proposta de paz. A libertação do seu povo do jugo inglês, né, o jugo britânico, sem o uso das armas. Só com a conversa, né, com a atitude, né, sem armas, sem violência, a não violência. Então é uma proposta grandiosa, né? A gente fala também da Madre Teresa, né? Um espírito que trouxe uma mensagem de amor, de caridade, de amor ao próximo. Grandiosa, é uma inspiração. Irmã Dulce, né, aqui no Brasil, quanto ela fez. Nós aqui em Joaçaba temos o Frei Bruno, um espírito de uma grande envergadura, né? Alguém que veio falar de amor, né? O trabalho pelo semelhante. Então, todos, Chico Xavier. Quem é Chico Xavier? Né? Então, é interessante porque no Facebook a gente vê muitas postagens, né, de uma bela frase, né, embaixo, Chico Xavier. Mas o que representa isso? Então, Chico Xavier realmente foi um espírito que veio para auxiliar o nosso país. Né? Foi um intermediário do mundo espiritual superior, né? Nos trouxe essas informações sobre a vida futura. Mas a sua vivência como foi? Como foi a sua vivência aqui na Terra? Uma pessoa muito simples, uma pessoa que desenvolveu em si esses valores humanos, né, do respeito, da justiça, né, do serviço ao outro, né, o serviço ao próximo. Então, toda a sua vida, ela representou isso, né? Alguém que viveu para o outro, né? Para melhorar a vida do outro, né? Ou seja, né? Para construir o reino de Deus aqui na Terra. Então, todos esses espíritos e quantos outros, né? Nós podemos citar aqui que trouxeram grandes reformas, né, para o nosso planeta, né? Então e trouxeram, e a partir da sua vinda aqui na Terra, trouxeram novas oportunidades para as pessoas, desde da área da educação, na área da ciência, né, da saúde, na área da filosofia. Então, quantos espíritos que têm passado por aqui para auxiliar,
nessa implantação do reino de Deus aqui na Terra. E como isso vai acontecer? Né? A partir da nossa vivência aqui na Terra. Então, a nossa passagem por aqui é essa oportunidade de nós auxiliar na construção do reino de Deus aqui, né? Dessa renovação do nosso planeta. Mas como a gente estava falando antes, né? Como será esse reino? Então, aqui no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 8º, na questão 793, Allan Kardec pergunta: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? E os benfeitores respondem: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, hoje, né, a nossa civilização ainda está na primeira fase. Ainda está, né, estamos na fase do esclarecimento. Ainda não estamos vivenciando a doutrina de Jesus, né, os seus ensinamentos. Ainda não estamos seguindo a sua orientação. Ainda estamos longe disso. E estamos tendo a oportunidade, né, principalmente nós, os espíritas, né, aqueles que conhecemos a doutrina espírita, que sabemos, nós sabemos da vida futura. As outras religiões, eles têm notícias, mas nós sabemos. Porque todas as religiões, elas falam da vida futura, né? Falam da vida após a morte. Ou falam de um céu, falam de um inferno, né? Falam. Ou aqui na Terra mesmo. Mas os espíritas, nós que estudamos doutrina espírita, nós sabemos. A Joana de Ângeles, ela diz que os espíritas, né, eles têm a oportunidade de viver a vida futura por antecedência. Então, antes de nós chegar lá do outro lado, nós já sabemos, nós já estamos vivenciando isso, porque nós temos a informação, né? Só que os cristãos, né, que somos todos nós, nem todos somos espíritas, né, nem todos são espíritas, mas todos cristãos, todos nós sabemos, né, sobre esse reino de Deus, sobre o reino de Jesus, né, esse reino que ele quer instalar aqui na Terra. Que, como ele disse lá há mais de 2000 anos, ainda não é aqui, né? Mas vai ser, né? Então todos nós sabemos. E aí a pergunta é se a nossa atitude hoje, nós estamos buscando entrar em sintonia com esse reino de Jesus, né? Se nós estamos procurando seguir as suas orientações, que são simples, né? São baseadas no respeito, né? No amor, nas virtudes, nos valores, né? Os valores humanos. Então os espíritos respondem, né, que todavia não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, só porque nós, né, alcançamos maravilhas na área da ciência, da tecnologia, né? Então, olha só, aqui hoje, né, nós estamos usando a tecnologia para dar sequência à atividade do Lar de Jesus nas terças-feiras. Então, eu estou podendo falar aqui da minha casa, né? E quantas pessoas, né, eu posso alcançar com a minha fala, né? Então, quantas pessoas são alcançadas por essa atividade do Lar de Jesus?
Então, a tecnologia, né, a medicina, então existe um avanço muito, muito grande, mas ainda assim nós não podemos dizer que somos civilizados, né? Enquanto não houvermos banido da nossa sociedade os vícios que a desonram. Mas que vícios são esses? Vícios aqui, entendamos os defeitos, né? O egoísmo, a vaidade, o orgulho, a inveja, o ódio, a mágoa. Então, tudo isso, né, que nos torna pessoas infelizes, né, nos tornam pessoas infelizes, são vícios morais, né, a infidelidade, a desonestidade. Então, são todos vícios morais que nos tornam infelizes, né, e que tornam esse mundo um mundo de sofrimento, né, a sociedade de sofrimento, né, e os vícios materiais, né, os vícios físicos, né, as drogas, o álcool, o cigarro, né, que trazem tanto sofrimento também. Então, quando houvermos banido os vícios, né, que desonram a civilização, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Então, praticando a caridade cristã. Então, quando a gente fala em caridade cristã, então é algo assim muito amplo, né? Quando a gente fala nisso, aí a gente pensa, não, mas eu doei uma cesta básica, né? Eu doei lá um valor lá para a Fraternidade Sem Fronteiras, que realiza um trabalho grandioso na África, né? E aqui no Brasil também. Eu fiz uma doação lá para a creche Irmã Sheila, que também realiza um trabalho muito importante, né, junto às famílias em situação de vulnerabilidade social. Mas isso não é caridade, né? A caridade é a vivência dos valores cristãos, né? A vivência, né? Eu vibrar isso. Então, pensando na vida futura, né? Pensando no nosso futuro e pensando no futuro do nosso planeta, né? Que nós possamos começar a vivenciar a caridade cristã, né? A vivenciar os ensinos de Jesus no nosso dia a dia, né? Os valores cristãos, né? Os valores, eles são algo que nos auxiliam a viver melhor. Então, com tudo isso, né, como quando a gente começou a nossa fala aqui hoje, né, sobre tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, né, todas as experiências que estão nos visitando, com qual objetivo? Né? Olha a chamada de atenção aqui da natureza, né, e por qual motivo a natureza está nos chamando a atenção? Quem está gerenciando tudo isso? Então, as leis divinas, elas estão atuando no nosso planeta para nos chamar a atenção, né? Para onde nós estamos caminhando, né? Quais são as nossas obras, né? O que nós temos pensado. Então, quando nós vemos o nosso planeta hoje, né? Quando os espíritos nos falam aqui que estamos na primeira fase da civilização, isso foi o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, nós estamos em 2020. O que nós vemos hoje na nossa sociedade? Então, nós vemos que as pessoas ainda têm ideias nazistas, né? O nazismo até no nosso país está ganhando força, né? Então, pessoas ainda morrem de fome, pessoas ainda não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, não têm acesso à moradia. Quantas crianças de todas as classes sociais são abandonadas? Não abandonadas na rua, mas dentro de casa, né? Os pais optam por outras atividades, pelas redes sociais, pela televisão, e esquecem dos seus filhos, né? Não vivenciam experiências com as suas crianças, com os seus jovens. Então, nós vemos que
A sociedade está carente de valores autênticos, valores verdadeiros, valores humanos, valores cristãos. E é isso que todas as situações que estão visitando o nosso planeta, né, estão nos chamando a isso. O que o ser humano está vibrando, né? Qual a nossa necessidade hoje? Né? São os valores cristãos. Então, nessa perspectiva da vida futura, né, que nós comecemos a pensar a respeito, né? O que nos falta, para onde estamos caminhando, estamos conseguindo realmente refletir à luz da doutrina cristã, né, à luz da doutrina espírita, né, que a proposta é o amor, né, a proposta é a justiça, o perdão, a caridade, né, a bandeira da doutrina espírita é a caridade, mas a caridade de uma forma ampla, não dar coisas, isso é fácil, é botar a mão no bolso, né, pegar uma sacola e entregar para alguém, mas é a vivência da caridade, né, nos nossos relacionamentos, né, nos nossos pensamentos, né, nessa ânsia de realmente querer uma sociedade melhor, mais justa. Porque dessa forma nós estamos trabalhando pela nossa vida futura, porque o futuro nos aguarda, né? Nós somos pessoas de futuro, né? E quando Jesus nos olhava, quando Jesus olha para nós, né, ele não vê as nossas limitações, ele vê quem nós vamos ser, né? Ele vê os nossos potenciais, né, a grandiosidade que cada um de nós tem em germe, né? Jesus vê isso. E tudo isso está em desenvolvimento. E sim, o reino de Deus, o reino de Jesus vai se instalar aqui na Terra, né? Realmente conseguiremos aqui instalar no nosso planeta essa civilização perfeita, né? Nós que aqui estamos, porque vamos voltar muitas e muitas vezes para cá, né? Participaremos de todo esse processo como temos participado no passado, né? Então vamos continuar reencarnando aqui sim, participando desse processo de renovação, né? De transformar o nosso planeta num planeta de regeneração, um planeta onde o amor impere, né? Onde o bem impere, né? Onde o bem seja maior. Então nós temos essa oportunidade. Viktor Frankl, ele escreveu um livro que é Em Busca do Sentido. Ele é um psicólogo, né? Foi um psicólogo aqui na Terra, e ele passou um período no campo de concentração, e nesse período do campo de concentração ele escreveu esse livro, Em Busca do Sentido. E ele fala sobre o sentido da vida, que todos nós temos que ter um sentido. E lá nas experiências do campo de concentração, apesar de todo o sofrimento, de todas as dificuldades, de todas as privações que eles passavam na época da Segunda Guerra Mundial, né, sob, né, a crueldade dos nazistas, mas ele diz no livro que, apesar de tudo isso, eles eram capazes de observar um pôr do sol parar e, de repente, por causa do pôr do sol, né, de admirar a beleza, a grandiosidade do pôr do sol, né, algo tão simples. Então, eles conseguiam, apesar de tudo, né, de ter um gesto de compaixão para com o outro, né, de dividir o pão, né, de ter esperança, né? Então, a esperança é algo muito importante na nossa vida. Então, que apesar de todas as dificuldades que nós estivermos vivendo, né, que nós tenhamos essa certeza, né, que tenhamos a esperança. Esperança é esperar, né? Então, nós temos a certeza que as coisas vão melhorar, né? Que tudo que está acontecendo é para o melhor, para nós, para a nossa sociedade, né? E esperar com confiança, esperança, né? Então, que busquemos refletir, né, em torno dos ensinamentos de Jesus, em torno das suas orientações, né? E que saibamos esperar, atuando, né, agindo no bem, sendo úteis e
aprendendo um pouco mais sobre esses valores reais, né? Os valores que realmente vão trazer paz, felicidade, saúde para a nossa vida e para a nossa sociedade. Então, que Jesus prossiga nos inspirando, nos fortalecendo e nos acalmando, né? Então, eu agradeço a atenção e vou fazer a prece de encerramento. E nessa prece, nós vamos lembrar de todas aquelas pessoas que nos procuram, né? Que procuram o lar de Jesus. Nós vamos lembrar de todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento, né? Vamos lembrar das necessidades do nosso planeta. E eu convido a todos para vibrarem comigo, né? Pelo bem do nosso planeta. Querido amigo Jesus, mais uma vez nos voltamos a Ti, sabendo que Tu é esse sol que ilumina as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que Tu alcances todas as nossas famílias, as nossas casas, e que a Tua luz visite todos os lares de todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Que a Tua luz visite os hospitais, os presídios, onde houver o sofrimento, Mestre Jesus, que a Tua luz consoladora alcance esses corações e que essa luz aqueça esses corações, trazendo a serenidade, o equilíbrio, a alegria de viver. Olha, Mestre, por todo o nosso planeta. Inspira, Senhor, todos os governantes, para que eles atuem com justiça, com fraternidade, com misericórdia, com compaixão. Que a Tua luz, Mestre, que o Teu reino se instale entre nós. Muito obrigada por tudo. Segue sempre conosco.